o intuito de disponibilizar a camada semântica dos dados para a área de negócio. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como criar um modelo de dados do Azure Analysis Services utilizando a ferramenta Tabular Editor. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Estamos utilizando a versão 3.0 do Tabular Editor e a instância Azure Analysis Services que criamos em outro vídeo do nosso canal. Clicamos no menu Novo Modelo e iremos definir o nome dele, selecionando também o nível de compatibilidade. É importante entender que os modelos mais recentes contêm funcionalidades e características específicas para a sua versão. E a mudança mais importante entre as versões ou modelos 1400 para o modelo 1500, com este último nós podemos utilizar os grupos de cálculo. É também nesta última versão que podemos utilizar o modelo composto, que possibilita mesclar, por exemplo, os dados contidos em sua planilha eletrônica com o Analysis Service, utilizando o tipo de conectividade Direct Query, como também a instância criada no ambiente do Power BI Premium. Iremos escolher a versão 1500 e manter a opção utilizar o banco de dados no ambiente de trabalho selecionado e clicar no botão OK. Na próxima janela, como deixamos esta opção selecionada por recomendação, iremos escolher a instância Azure Analysis Services e manter a opção de autenticação integrada. Clicamos no botão OK novamente e nessa nova janela podemos escolher entre um banco de dados já existente ou definir um nome para criarmos um novo. Irei chamá-lo de Sandbox. Clicamos em OK e no lado direito já podemos ver a estrutura de objetos e suas pastas, como, por exemplo, a fonte de dados, as perspectivas, relacionamentos, entre outros. Iremos começar por criar uma nova fonte de dados, clicando no botão direito e na opção Importar tabelas. Iremos também escolher o conjunto de dados de uso estruturado, habilitando a funcionalidade Power Query e a linguagem M em suas etapas. Contudo, também podemos escolher o conjunto de dados legado, levando em consideração apenas a compatibilidade com modelos anteriores. Clicamos no botão Próximo e iremos escolher assim o Azure SQL Database como nossa fonte de dados. Percebam que apenas as fontes de dados do Azure SQL estão listadas aqui, pois são compatíveis com esta ferramenta. Também lembrando que as outras fontes de dados são de acesso local ou de uso com o Gateway. Vamos definir assim o nome desta conexão e selecionar a opção de conta específica para irmos para a próxima etapa. Agora é o momento em que nós iremos conectar este recurso de banco de dados e escrevendo o caminho de acesso no campo de nome do servidor, precisamos alterar, neste caso, o tipo de autenticação para SQL Server, visto que nós iremos utilizar o usuário e senha definidas anteriormente neste servidor. Vou também solicitar ao sistema que relembre a minha senha e escreverei o nome do banco de dados, confirmando assim todas essas configurações clicando no botão OK. Agora é o momento de escolher as tabelas que desejamos, utilizando uma lista dos itens disponíveis ou definir um código SQL que será executado diretamente na fonte de dados. Vamos escolher a primeira opção e o interessante é que nós podemos escolher
a forma de conectividade Direct Query, sem a necessidade de importar os dados para o modelo. Deixaremos então esta opção desmarcada e iremos para a próxima etapa. Com a atualização da estrutura do lado esquerdo, temos a relação das tabelas existentes, neste caso, contendo os registros disponibilizados pelo MEC das instituições de ensino superior, como também dos seus cursos e seus professores. Podemos, assim, selecionar a tabela e as colunas desejadas, ou todas elas, como já está definido nesta opção. Feito esta seleção, clicamos no botão Próximo. É importante escolher a forma com que a etapa de importação da tabela será executada, a linguagem M ou o próprio código SQL. Neste caso, iremos manter o primeiro selecionado e, para concluir, basta clicar no botão Finalizar. Com isso, nós temos as tabelas adicionadas na estrutura das pastas. Vemos as suas colunas e, ao clicar no item Partições, podemos visualizar o código em linguagem M que foi utilizado para escolher o esquema do banco de dados, a tabela e seus registros. E caso seja necessário adicionar novas tabelas, basta clicar novamente na fonte de dados com o botão direito e escolher a opção Importar tabelas. Agora nós iremos criar um relacionamento entre as tabelas. Para isso, nós iremos escolher a tabela contendo os dados de dimensão e selecionar a coluna que receberá este relacionamento. Clicando no botão direito, nós iremos escolher a opção Relacionamento para. Iremos selecionar a tabela de origem. Cuidado que, ao fazer esta alteração, a coluna da tabela para se altera devido à funcionalidade de detecção automática. Basta escolher novamente na tabela de origem a coluna correta e isto será corrigido. Podemos também escolher nesta janela a cardinalidade, como também a opção de filtro bidirecional. A propagação da segurança do nível de linha também está aqui nesta janela. Não iremos fazer nenhuma outra alteração, então basta clicar em OK. Vemos aqui que o novo relacionamento aparece na estrutura de pastas com uma representação visual de um para muitos entre suas tabelas. Se você se pergunta como definir esta etapa corretamente, nós iremos dar uma olhadinha como o Power BI executa essa atividade. Portanto, aqui está nossas 3 tabelas em um relatório Power BI, apenas para exemplificar este relacionamento. Mesmo se arrastarmos a coluna dessa tabela, onde o código de instituição se repete por diversas vezes, para a tabela mestre, contendo os valores distintos do código da instituição de ensino, o Power BI detecta automaticamente o seu relacionamento, definindo a cardinalidade e a direção da filtragem cruzada. Basta avaliar se isto é a configuração que desejamos e clicar no botão OK. Feito isso, percebam que na linha do relacionamento contém uma seta indicando uma direção e também a relação de um para muitos da tabela IES para a tabela docente. Agora podemos fazer este mesmo relacionamento para a tabela curso, voltando para o Tabular Editor e utilizando a mesma lógica executada anteriormente, iremos criar um novo relacionamento para a tabela IES dentro do meu Azure Analysis Service. Iremos aproveitar para salvar o projeto e é neste momento que precisamos decidir qual é o formato do arquivo que será salvo.
se ele será compatível com o projeto do Analysis Services para o Visual Studio ou compatível com as versões do Tabular Editor unicamente. Assim, eu prefiro definir um formato que eventualmente eu possa abrir no Visual Studio e não afetar o desenvolvimento posterior no meu Tabular Editor. Então, escolheremos o arquivo model.bin e definiremos a pasta em que o mesmo será armazenado. Portanto, com o meu modelo de dados salvo, iremos criar uma tabela para armazenar todas as minhas medidas. Para isto, na pasta Tabelas, clicamos em criar uma nova tabela calculada. Definimos o nome dela para Medidas e no editor de expressão digitamos a função DAX blank entre chaves. Com isso, nós temos uma coluna de valor vazio como resultado. Clicamos nesta coluna e definimos a propriedade oculto como sim. Agora, clicando na nova tabela calculada, iremos criar uma nova medida que contará a quantidade de registros existentes na tabela de instituição de ensino. E utilizando o editor de expressão e a função DAX, que aceita apenas um parâmetro, que é a tabela que queremos contar os seus registros. E utilizando esta mesma lógica, iremos criar mais duas medidas que contará os registros das outras tabelas. Com o nosso modelo de dados desenvolvido, iremos utilizar o SQL Server Management para acessar a instância Azure Analysis Services. E clicando na estrutura de pastas, no modelo de dados que criamos, iremos atualizar as tabelas para importar os dados da fonte de dados de origem. Clicamos em Processar tabela, iremos escolher a opção Processamento completo, que garante que toda a estrutura de colunas e medidas foram carregadas com sucesso. E selecionar todas as tabelas existentes e clicar no botão OK. Com o processo de atualização finalizado com sucesso, a quantidade de registros importados foram exibidos nesta janela. Para finalizar, clicamos em Fechar. E utilizando o Power BI Desktop, iremos obter os dados do Azure Analysis Services. Podemos também alterar a opção de conexão em tempo real para o tipo de conectividade importar em conjunto com uma consulta DAX. Porém, iremos manter a opção como estava e clicar em OK. Na próxima janela, selecionar o modelo de dados e vemos que no lado direito nós temos os itens disponíveis por ele. Clicar novamente em OK. E agora, na estrutura do lado direito, campos, identificamos que rapidamente todas as tabelas, medidas e seus registros foram carregados, podendo ser consumido facilmente em seu relatório do Power BI. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Até a próxima! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.